Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Roland Garros, né? Muito vídeo hoje sobre tênis, né? Muitos jogos que a meu ver estão merecendo atenção especial. E um deles é Matteo Arnaldi contra o Félix Auger-Aliassime. O tenista italiano vence o canadense por 3-2 de virada. Tava 2-0 para o canadense e o Arnaldi conseguiu virar 5-7, 2-6. 6-3, 6-4, 6-2, né? Essa atuação da Aliassime é mais uma no ano, né? Tipo, lá no Australian Open, ele abriu 2-0 contra o Davidovich Fokina, levou a virada. E agora acontece de novo, só que contra o Matteo Arnaldi. E no fim do jogo, assim, né? Tipo, o Aliassime se defendendo, tentando sustentar as trocas, mas não conseguindo mais machucar o Arnaldi no fundo de quadra. No início do jogo conseguia, mas é aquele negócio. O Aliassime hoje, ele é a definição da Coca-Cola de 3 litros. Que é o tipo de coisa que só serve pra festa, né? Tipo, você já é até tentador, né? A Coca-Cola de 3 litros, o preço é bom, mas o que acontece, né? Acaba o gás no meio, né? E é o que acontece com o Aliassime, né? Ele começa o jogo bem, tava dominando o Arnaldi, mas começa a chegar um ponto do jogo, ele vai chegando menos apoiado nos golpes, aí ele começa a ter menos impacto, a bola anda cada vez menos e o Arnaldi conseguiu sustentar mais, né? E para mim isso é muito preocupante pelo aspecto de que, assim, o Aliassime já é um tenista com um pouquinho mais de estofo em Grand Slam, já foi semifinalista de US Open, ele já foi quartas de final de Australian Open, se não me engano ele já foi quartas de final de Wimbledon, então assim, ele já tem campanhas ótimas em Grand Slams que o credenciam a batalhas muito longas. Ele já tem um histórico até de jogos de 5 sets bem interessantes, mas a verdade é que tá ficando um pouco rotineiro demais ele levar viradas estando 2-0 acima, né? Até na fase boa dele ele levava, lembrando contra o Medvedev lá no Australian Open de 2022, ele chegou a ter 2-0 acima, chegou a ter match point e levou a virada, né? Mas lá o nível de tênis dele tava lindo de ver, né? Hoje não. Hoje você não consegue olhar para o Aliassime e ficar acreditando, nossa, como é legal ver o Aliassime jogando tênis, né? Ele ainda mantém até certo nível de velocidade no fundo de quadra, mas me impressiona como os golpes dele perderam impacto, né? Você quando vê o João Fonseca jogando, por exemplo, você sente a bola voando na raquete dele, né? É aquele negócio. O Aliassime não é que ele era desse jeito lá em 2022, mas você sentia mais velocidade no jogo dele, você sentia mais peso, né? Ele conseguia machucar muito mais pelo volume que produzia. E hoje, assim, né, não vai, né? A bola dele encurta, ela flutua mais e contra o Arnaldi isso aí não tem como dar muito certo, né? O Djokovic perdeu pro Arnaldi, vale lembrar, porque assim, não tava se impondo no fundo de quadro. Se você dá tempo pra esse cara bater na bola, ele vai te machucar. A mesma coisa pro Rublev, gente. Por que o Aliassime levou aquele vareio do Rublev em Hamburgo? Porque ele estava dando tempo pro Rublev preparar os ataques. Aí se deixar o Rublev ditar o ritmo do jogo, você nunca vai ganhar. Você nunca vai conseguir, obviamente, tirá-lo da zona de conforto quando você faz assim o que deixa ele mais confortável dentro de quadra. E hoje, assim, o Aliassime, sabe-se lá por quê, né? Tipo assim, conseguiu iniciar bem o jogo, mas foi passando o jogo cada vez mais. O saque dele foi andando menos, o jogo de fundo de quadra dele foi impactando menos. E o Arnaldi, que assim, não é o tenista de maior variação, né, de maior variedade estratégica, né, foi cada vez mais conseguindo entrar dentro dos pontos e chegou um momento ali que ele estava literalmente comandando quase todas as ações do jogo, né, ele que, assim, ou era ele que perdia os pontos por erros não forçados, ou ele conseguia os winners e aguentava mais a pancadaria no fundo de quadra. E aí é que eu falo, se você ainda acredita no Aliassime voltando ao nível de 2022, eu preciso de um curso de otimismo com você, porque eu não consigo ter isso, gente. Assim, já passou tempo demais, né? Esse nível do Aliassime fantástico, que brigava lá no top 10, pô, já há mais de 2 anos que a gente não tá vendo isso, né? 2 anos. É muito tempo que a gente não vê o Aliassime jogando nível de primeira prateleira. Tem uns momentinhos, dependendo de adversários, né? Por exemplo, quando o Medvedev na Olimpíada, o Medvedev ainda deixa jogar, ele não é um tenista muito agressivo, não. Agora, a verdade é que, assim, ele tem uns brilharecos e, na maior parte da temporada, ele tem sido isso, né? Ele até conseguiu uma boa campanha em Hamburgo, foi legal, ele conseguiu chegar até as semifinais, mas, num contexto geral, o pós-março da temporada dele é bem complicado e essa campanha em Roland Garros tinha que ter sido melhor, né? Óbvio que, assim, eu não estava com as expectativas mais altas, já sabia que o Arnaldi seria difícil,
E a verdade é que na próxima rodada ou era Tirit ou Coboli. O Tirit que inclusive foi atropelado pelo Coboli, né? E agora o Arnaldo está na segunda rodada e enfrenta o compatriota, né? O campeão de Hamburgo, está em grande fase, está sentindo a bola muito bem. Agora a bola vai chorar, né? Porque o Arnaldo e o Coboli, esses dão uma pancadaria franca e deve ser um jogo muito divertido de acompanhar, pelo menos eu espero, né? Eu já falei tanto jogo seria divertido de acompanhar, na maior parte do tempo eles não são, mas assim, eu espero que esse jogo seja bacana, né? Algumas vezes eu acerto, né? Algumas vezes eu acerto aqui sobre previsão de jogos que tendem a ser divertidos de se acompanhar. De qualquer maneira, a gente tem aí esse confronto de segunda rodada entre italianos e vale lembrar que o vencedor desse jogo de italianos enfrenta Alexander Zverev ou Jesper de Jong. Sim, o Zverev vai enfrentar o Jesper de Jong. Estou curioso para ver como isso vai acontecer, embora justiça seja feita, o Zverev jogou bem hoje contra o Leonard Thiem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.